Por que algumas pessoas se traumatizam e desistem da vida? Onde é que está isso aí? É a atuação do ser que está fora do corpo? É o corpo físico que faz esse processo? Ou as duas coisas juntas? Bem que interessante. Num artigo chamado Escolher Morrer ou Viver, que está no artigo de The Frontier in Psychology, ele fala o seguinte: ele explora a contradição entre o propósito da evolução falado por tantos, que é a sobrevivência e o comportamento suicida. A pesquisa argumenta que o suicídio parece ter um paradoxo evolutivo, já que vai de encontro à preservação da vida. A discussão passa por várias teorias, como o modelo de aptidão exclusiva e o modelo de dor cerebral, que é uma coisa que ainda não consegue entender, como que um ser entra num aspecto de loop dentro do seu próprio sistema límbico e não consegue mais sair, vive em espaço de dor constante. E a ciência não conseguiu entender o aprisionamento dentro da dor. Porque era para o cérebro tirar você disso. Isso não acontece com um. Aí vocês pensam, se é uma falha, está acontecendo com uma grande muito grande da população. E aí que começa o questionamento, não se sabe por quê. Aí provavelmente começa a entrar as dificuldades das respostas, provavelmente o lado espiritual, a consciência fazendo a sua ação perante o sistema físico, que não passa, não consegui mais responder. Foi muito forte a experiência para a consciência. Ela fica presa, não sai mais. É difícil entender. Claro que existem outras situações. Aí tem quimicamente mais regulada, os neurotransmissores não funcionam mais corretamente, passa tudo para de funcionar. Aí o que acontece? Não vai mais para. Quanto mais o processo acontece, por exemplo, o estado depressivo. Às vezes você pode chegar para uma pessoa e falar assim: não fique triste, não. É um dos conselhos mais inteligentes que diz: para, tá triste, tá depressivo ali no quarto, não levanta um mês. Aí você chega ali e fala: fica assim, não. Um Einstein. A complexidade do negócio. É meio que eu vi até uma charge outro dia que foi assim: uma pessoa que está com asma, está sem respirar, fala: não fique sem ar, não. Não tem, é um negócio difícil, é profundo. Esse processo, como eu falei a vocês, ele fica em loop antes de chegar na capacidade racional. É por isso que quem vê de fora, ele está pensando, fala: nossa, tão simples, é só levantar e tal. Mas a pessoa ficou antes no sistema límbico e não sai, velho. Ele fechou e travou. E tem também, ele tenta explicar como o cérebro humano, essa pesquisa, tá, é grande esse artigo, tá? A capacidade cognitiva avançada funciona dentro desse sistema para poder chegar ao ponto de considerar o suicídio como uma solução de sofrimento extremo não compreensível. Tem um outro artigo do Royal Society que fala da suicídio e a evolução humana. Ele explora a evolução do comportamento suicida e sugere que, em alguns atos, podem ser vistos como altruístas em termos de aptidão inclusiva, quer dizer, o indivíduo se sacrifica pelo benefício de um grupo. Acontece às vezes, né, histórias de, sei lá, samurais e tal. E tem o suicídio também, estudados por eles, chamado suicídio egoísta. A pessoa não consegue observar o suicida, a pessoa que está mal, não consegue observar. Mas é o resultado de uma dor insuportável que faz com que ela não consiga chegar ao raciocínio, por isso que chamar de egoísta é insensato. Porque ela não consegue pensar. Então, o ato de... a empatia precisa de raciocínio. A empatia precisa aprofundar, ela precisa ter o sistema límbico funcionando corretamente para chegar num lado, você sentir a sensação pelo outro e pensar sobre o que você vai fazer. São dois sistemas que têm que estar trabalhando em conjunto. Quando você está num estado de absoluta dificuldade emocional, tem uma coisa que você não faz, é entender que está sendo egoísta, porque você nem consegue pensar nisso. É um processo tão forte que você fica em trava ali. Aí ele fala que este artigo diz que essa dor emocional insuportável, segundo ele, é uma falha em termos biológicos. O suicídio, especialmente entre os jovens, não parece ter um propósito adaptativo claro, fisicamente falando. Do ponto de vista biológico, é considerado um erro evolutivo. Esse estudo é bem profundo, é bem maior que isso, tá? E que interessante, se um corpo é novo, se um corpo tem que sobreviver, tem que procriar, tal, se ele está quimicamente preparado, apto, jamais era para ele entrar em estado e às vezes vem de famílias que não tem nem DNA, genética, nada disso. Vem de uma situação que você nem consegue encontrar situação traumática na criatura. E as pessoas parece que trazem ninguém sabe explicar.
não, é aí que eles começam a pensar o que mais está dentro dessas pessoas, o que mais acontece dentro delas, para poder levar a uma sensação em que biologicamente elas têm que estar pensando para frente. Se é para sobreviver, tem umas coisas que não deve pensar jamais em suicídio. Isso quimicamente, biologicamente falando. E aí que entra o que a gente começa a pensar a complexidade da consciência que altera o sistema. Né? Tem várias coisas legais, assim, que eu gosto de... Tem várias pesquisas, assim, porque é tanta coisa que eu vou colocando aqui, que é bom olhar, porque vê que interessante. Quando eu falo isso para você, você até muda a sua forma de pensar quando você entende como é que o cérebro funciona. Na hora que você pega uma pessoa triste, velho, para baixo, aquela hora não é hora de você falar muito para ela. É hora de você fazê-la acalmar, diminuir as... Porque ela já passou do limiar. Ela está num estado de... E tem que ver a profundidade de tempo que ela está nisso. Você consegue entender que ela não está com a área do pré-córtex frontal funcionando, quer dizer, ela não tem raciocínio, não chega lá. Não adianta você achar que você quer toda a lógica do mundo, não vai funcionar. Aquela é uma hora de você movimentar, acolher, trazer para perto, sentir-se bem, fazer esse processo também de proximidade áurica. E é por isso que existem os trabalhos que são feitos dentro do processo junto à psiquiatria. Porque você não pode pegar uma pessoa nesse estado e jogar ela nas mãos de um psicólogo com toda a lógica do mundo. Não funciona, não vai funcionar. Às vezes nada vai funcionar. Mas se tem uma coisa que você tem que fazer primeiro é conseguir colocar ela num ponto onde se abra pelo menos um pouco a capacidade de raciocínio, quer dizer, ela tem que respirar. Quem não tem oxigênio não pensa. Então, é o que você faz, é como aí você fala, você tem que jogar uma boia para a pessoa botar a cabeça para fora da água, tudo agoniado ao redor, ela respirou aqui. Aí você fala, tá me ouvindo? Pô, beleza. Olha, vou colocar você uma pessoa que vai ensinar você a nadar, tá? Você vai poder ir para uma praia mais calma, não sei quanto tempo vai demorar. Aí entra o psicólogo. Aí entra um trabalho inteligente, bem direcionado, que vai poder ajudar essa pessoa, porque ela não... É importante você entender que as pessoas não entendem isso. As pessoas em casa, os pais não entendem isso. Não entendem como funciona a cabeça de um jovem, de uma pessoa em estado de depressão, com pensamento suicida, em estado e sem resposta. A gente pensa que o intelecto vai funcionar em qualquer situação, que a forma... Cara, às vezes é tão interessante que você tem toda a inteligência do mundo, mas ela não funciona. Não adianta, não vai. Aí você pode pensar, é um processo obsessivo, é um processo consciencial, beleza, o corpo pode vir a responder desse jeito. Mas fisicamente falando, vê, não estou negando os espirituais, a hora nenhuma, não estou negando os processos de assédio, não estou negando o processo obsessivo, todo o resto. Mas se você entende pelo menos o físico, você vai começar a perceber que todo outro aspecto espiritual roda dentro dessa lógica. Por que? Não sei. É assim que é. Tá claro? Muito há para se aprender, tá? Vou tentar ver aqui um processo interessante para a gente, só para a gente ver que interessante a área do nosso cérebro. Por exemplo, nós temos a amígdala, áreas do nosso cérebro conectadas, sabe lá, a que e onde, provavelmente essa mesma área do cérebro do corpo espiritual. Obrigado pelas palavras, show de ideias, pelo carinho. A amígdala trabalha medo, ansiedade, reações automáticas e ameaças. Quer dizer, a amígdala altamente instintiva. É uma área dentro do cérebro que está dentro do sistema límbico. Quando faz o processo, ela é um dos pontos que vai fazer você não pensar. Você tem a abénolas, provavelmente é assim, porque está sem acento aqui. É uma outra área que já usa um pouco da área do pensamento do sistema límbico. É uma área lá dentro do sistema límbico, está no meio do cérebro. Que ela vai trabalhar frustração, desânimo e sensação de fracasso. Que interessante. Tem uma área do cérebro, mas até então entendível, que trabalha especificamente frustração, desânimo e sensação de fracasso. Vê que coisa. Você sabia disso? Cara, isso muda tudo. Muda como? Muda. Não vai mudar o que você está sentindo. Mas é interessante você pensar que tem uma área trabalhando nisso. Por que ela ativou? Eu ativei essa área, ativou um espírito, minha vida passada, aquilo está funcionando. Por que eu estou sensação? Vê que interessante. Inclusive, é esta área que faz você retornar a tentar não fazer de novo aquilo. É o seu cérebro avisando. Isto, a forma como você está agindo, o como você está fazendo, não é certo. Não está dando um bom sinal. Você tem, por exemplo, uma outra área que é interessante, que é o hipocampo, que ele trabalha memórias emocionais, processamento contextual das emoções. Você para pensar, por que eu estou vindo áreas do cérebro? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da gente. Onde que está acontecendo, por quê? Quando você começa a fazer separando as coisas, você fala, cara, as coisas estão trabalhando em conjunto.
e devem estar conectadas lá no meu cérebro do corpo astral. Da onde que veio? Veio comigo, veio de outra vida. Esta área está em ativação ou não? Tá? E tem essa área que eu falei, córtex pré-frontal, que ela regula o emocional, o controle de impulsos, ela faz você entender lucidamente o arrependimento, ela que faz isso, ela faz você ter ali o pensamento de retorno, aprendizado emocional, ela tenta, como se tivesse, pensar sobre tudo que está acontecendo. São áreas que a gente está vendo que interessa. Eu estou falando rapidinho, mas é bem mais profundo que isso. Tem o córtex cingulado anterior, que está dentro da área de giro do córtex, do sistema límbico, vai trabalhar a dor emocional, é a entrada do processo, a empatia, a regulação de conflitos emocionais. Quer dizer, vê que interessante que existe uma área dentro da gente que vai amplificar a dor emocional, ou movimentar ela. Também vai trabalhar na área de empatia, quer dizer, vê que interessante. Se você está com dor emocional, olha, por que é importante ver isso? Você concorda comigo que alguém com dor emocional não necessariamente consegue ter empatia? É muito mais difícil. Como vai ter empatia? Como, pelo amor de Deus? O cara está com fome, o cara está chorando, o cara está com uma dificuldade, sei lá, o cachorrinho morreu, o filho, a esposa foi embora, ele foi, a pessoa está desempregada. Tem dor emocional? Você concorda que para que, pelo menos assim, é a mesma área que trabalha o processo de empatia, talvez uma com a outra vão em algum momento entrar em conflito. Algumas pessoas possam mais viver já equilibradamente. Mas que interessante isso. Tem outras áreas também que vão trabalhar na gente, que como área de recompensa, de prazer. Tem a ínsula, que vai trabalhar a questão do nojo. Inclusive tem uma pesquisa sobre o nojo na ínsula. Ela também vai trabalhar a percepção visceral das emoções e vai trabalhar uma área da empatia muito interessante, que é... Poxa, é porque tem um nome certinho, mas eu vou falar um próximo. Ela vai trabalhar a ética. A ínsula, quando não funcionar, você vai ver que não são todos, mas todas as pessoas que têm um nojo mais alto costumam ser mais éticas. Vê como é importante você entender a questão do cérebro. Todas as pessoas que mais facilmente têm nojo de outras pessoas, têm nojo... É uma área, claro, não deve ser desequilibrada, mas quando está em estado muito alto, o estado do nojo, normalmente a área ética também está alta. É uma área que é ativada, porque você tem... O nojo é uma alta empatia não corretamente elaborada externa. Ou quando você olha o externo, você... aquilo eu não aprecio, aquilo eu não faço, aquilo eu não gosto. Então a pessoa também costuma ter um retorno muito forte sobre as questões. Você vê que assim, será que essa área tá ativada por uma questão espiritual? Tem outras tantas, tá? Tem um monte de coisa no corpo da gente que está conectada. Não dá para saber o quanto que está lá. E aí você vai um monte de outras áreas que estão funcionando em conjunto, que eu não vou falar aqui, porque não faz muita diferença assim para o geral. Mas saiba que cada arinha do cérebro está trabalhando junto para que isso aconteça. Eu tentei buscar também aqui uma conexão sobre o processo. Vê que interessante. Vê que legal isso aqui. Amígdala, medo e ansiedade. A amígdala, a gente pensa que essa aqui é tonsila, na verdade. A amígdala é uma área do cérebro, tá? A gente antigamente chamava de amidalista, não é nada disso. A amígdala reage automaticamente a estímulos ameaçadores, tá? Ela faz uma resposta rápida de luta e fuga, eu já falei, mas olha a correlação espiritual dela provável. Eu fiz uma correlação provável, tá? No campo espiritual, a amígdala pode estar ligada ao centro de energia que processa as emoções do medo e sobrevivência como chakra umbilical e básico. O medo poderia ser visto como uma forma de proteção espiritual, ele responde a um processo instintivo e a manifestação energética dos sentimentos voltados à sensação interpretativa cerebral dessas sensações, medo e ansiedade e outras coisas, vermelho escuro, cinza, indicando agitação, instabilidade e necessidade de proteção, como se fosse um processo meio que automático, você não controla, é uma manifestação de campo automático, sentiu aquilo sai na mesma hora de você. Eu até falei que é interessante pensar que a energia negativa, de onde que vem a energia negativa? De onde que vem ela? Pode vir da alma também, mas fisicamente falando, de onde que vem? Por que uma pessoa ela pode ser muito boa na sua vida, mas em determinada fase ela está, inclusive numa semana, ela pode estar negativa numa semana só. Nossa, você está carregado essa semana. É uma pessoa ótima. Porque aquela semana, ela impulsionou seu sistema límbico de um jeito em que começou a liberar neurotransmissores, ativando glândulas que liberaram hormônios
que entraram na veia e fizeram com que o processo áurico dela naquela semana ficasse vermelho, escuro, cinza. Então, aquela semana, ela está sendo... E claro que isso vai intensificando até níveis que a gente não consegue imaginar. Então, vê que interessante, que sai pela pele. Você consegue pegar a negatividade da pessoa, porque ela pode não ser negativa, mas ela pode estar naquele momento, por vários motivos. Ela pode ter sido uma pessoa boa, mas de repente separou-se na vida, está em estado de desarmonia naquela fase, o corpo dela passa a liberar um determinado padrão que não é o normal dela, mas ela está sentindo aquilo, e a pele não vai ter uma média de muitos anos, ela vai se recuperar normalmente, mas naquele momento ela está em estado de negatividade. Ela passa a emitir pelo seu próprio sangue a negatividade das suas sensações internas. Então, a aura dela está com as cores alteradas. Interessante, né? E outra coisa, olha a velocidade que o hormônio acontece. Por que uma aura, quando você olha, ela muda tão rápido? Olha que interessante, você está atravessando a rua em estado de calma. A velocidade é incrível, velho. Você percebe que vai ser atropelado, em milésimo de segundo liberou noradrenalina que ativou a norepinefrina lá, que vai para a adrenalina que bateu o processo, que aquele negócio vai do zero para o paz, você acha energia lá de onde, que passa lá, tem muita coisa acontecendo no corpo, você atravessa a rua, quando você chega do lado de lá, a sua aura que antes estava calma está mais alaranjada, mais avermelhada por um determinado espaço e tempo, até que aquilo começa a melhorar, você passa, ou seja, um dia de estresse pode fazer você chegar em casa um pouquinho mais pesado, fruto das sensações que nós mesmos sentimos. Por isso que essa manifestação passa a ser uma comum e a casa da pessoa, o ambiente que ela vive, passa a ser esta presença. Uma pessoa não é negativa naturalmente, ela é porque as sensações que circulam sobre as suas veias, sejam de origem espiritual, de outra vida, o que for, pelo menos naquele momento, esqueça a parte espiritual, ela é negativa nas atitudes que ela está tomando naquele espaço e tempo. Super interessante. Vê como você entende o cérebro, você entende até as questões físicas. O hipocampo trabalha nas memórias emocionais. O hipocampo trabalha com a amígdala junto para associar essas sensações todas. Traumáticas, o que está acontecendo. Quando algo negativo acontece, é como uma perda pessoal, o hipocampo ajuda a registrar o conceito, enquanto a amígdala inclui uma carga emocional na memória. Então, você guarda uma informação, o hipocampo faz essa correlação. Isso poderia estar relacionado ao chakra no processo de armazenamento também sacral. Armazena experiências e memórias emocionais, é um nível espiritual, através dessa conexão, quer dizer, faz a variação disso, chega do lado de lá. Você vai ter uma ativação do hipocampo, dependendo do sistema emocional, vai baixar mais ou vai subir, depende. Que interessante. Tem várias correlações que você pode fazer assim. Quando você usa mais o córtex, quando você pensa mais, no nível que você pensa equilibradamente, não é pensar. Pensar significa pensar junto com o sistema emocional. O sistema emocional está rodando ali atrás. Ó. É como se fosse aqui. Ó. Aqui está você e o negócio está assim. Ó. Vai chegando o tempo inteiro aqui, passa por aqui, vai para lá. Passa, vai para lá. Sempre é assim. Em alguns aspectos, um pouquinho pior, até que vai para o cerebelo que o bicho nem pensa. Tá? Que é feito para você ir no pé de boi mesmo. Tá o tempo todo. Só que essa pessoa está conseguindo pensar o que acontece. Energias mais calmas. A área amarelada, porque é a área que vai fazer com que o pensamento crie imensas formas de criatividade, de controle, de observação de cada sensação que está acontecendo ao redor, porque a vida da gente é como se fosse uma bolha. Do lado de cá é o frio, do lado de cá é o filho, do lado de cá é emocional, do lado de cá é o seu aluguel, do lado de cá... Você está apertando o tempo todo, velho. Do lado de cá é a separação que você teve, depois o cachorrinho seu que morreu, e você vai ter que ir embora. A política do Brasil... Você vai apertando isso aqui. E isso está acontecendo aqui. Você tem que continuar pensando com o sistema rodando aqui atrás. Quer dizer, vai continuar assim. Entrou um não sei o quê. Você sente a sensação, pensa, não deixa fechar a entrada, pensa. Porque vai chegar a hora, o que acontece? Entrar uma coisa muito pesada, aí que vem o processo do extremismo, que tem que tomar cuidado. Porque uma pessoa pode ser extremamente inteligente, quer dizer, ela armazena uma quantidade incrível de informação ainda no córtex pré-frontal. Aí o que acontece com ela? Ela tem um ponto extremo na personalidade, não pensa mais. Tudo que ela armazenou só vai servir como foco de desarmonia, porque ela está presa dentro do sistema límbico, no sistema de raiva, frustração e compensação constante negativa. Diminuiu as portas de abertura da inteligência, por mais que ela tenha muita informação, foi controlada pelo ego, controlada pela vaidade, controlada pela necessidade de ser superior, tudo isso é controlado por horário. Vê como você entende o sistema. Quer dizer, quantas pessoas estão controladas pelo sistema límbico?
por aí. Não pararam, não, mas eu não estou falando que tem, por exemplo, psicopata usa só o sistema córtex pré-frontal. Ele não tem sistema límbico funcionando, velho. Significa dizer que nada dele pensa. Nada. Ele não tem essa roda. Ele não tem esse filho. Não tem isso. Isso aqui tá fora, velho. Então, chega para ele, ponto. Então, assim, por isso que o sistema autônomo de controle da batida do coração não funciona. Aí você pega aquele polímero, aqueles caras para medir a verdade, com um psicopata não funciona, velho. Porque ele não tem variação. A mentira passa por ele por direto. Não tem sistema de compensação funcional. Ou às vezes uma brechinha não está funcionando ali. Vê que interessante. Né? Tem várias outras que eu fiz com relação de tudo, sistema de recompensa e prazer, que não dá para falar porque já estamos a 52 minutos. Mas o assunto é muito incrível. Isso que eu estou falando aqui para você é tão profundo e tem tanta coisa a se estudar que, cara, é necessário. Por isso que eu falo, eu vou para psiquiatria, mas, cara, que vai cuidar muito da área de neuro também. Mas a área de neuro é um negócio tão incrível, velho. Aqui tá, não tá, mas tá. O mapa da espiritualidade tá aqui. O mapa da espiritualidade, a gente não sabe o que é. O mapa do entendimento da espiritualidade tá dentro do nosso cérebro. A gente sabe disso. É ali que a gente vai entender. Ou não. Mas se tem um lugar para ir, é ali. É nesse lugar que a gente está olhando, tá? Sugestões para a questão de começo de controle. Ideias de que o trecho, por exemplo. Como a gente sabe, por exemplo, que a amígdala é a sentinela emocional, uma parte do cérebro que funciona rapidamente para respostas rápidas de luta e fuga, quando somos capazes de regular a amígdala, evitamos que ela domine nossas reações. O controle sobre o impulso emocional, quer dizer, essa área inicial que a gente falou, vai fazer com que você consiga pensar mais. Vai entrar a raiva por você. Exemplo, você está acostumado a ter muita raiva. Então você vai ter que começar a ficar em observação, como se tivesse ficado mais ativo, mais lúcido contra o que está chegando. Chegou uma raiva. Então, antes de... Porque ela vai chegar, ela não vai direto. Vai haver um processamento daquela raiva. Só que a sensação já chega pesado para processamento. Então você precisa diminuir. Por isso que fala, engula sapo. Engula um sapo mais gordo. Quando você faz engolir um sapo, você precisa aprender a conviver com o negativo. Você precisa ser educado a conviver com sensações ruins. Por isso que a gente está numa cultura errada. A cultura sempre é uma cultura de positividade. Claro que a gente tem que ser positivo. Mas é preciso que a gente ensine, eduque as pessoas a entenderem que elas vão viver junto à negatividade. Porque essa negatividade, estranhamente, vai para um assunto mais complexo. Ela não depende somente do nosso sistema de observação direta. Ela entra por você por osmose. Um espírito que encosta em você mexe no seu sistema límbico sem que você perceba. Uma pessoa que está dormindo, você dorme aqui, a pessoa está do outro lado da parede dormindo, essa pessoa está mal. Ela está transmitindo para o seu corpo que reage fisicamente e você começa a sentir coisas que não são suas. E se você não processa o pensamento, você começa a se sentir mal. Por que estou me sentindo mal? Sempre pense isso. Por que que meu coração está apertado? O que aconteceu? Eu passo, e às vezes, olha, eu sou observado. A gente não faz isso. Ontem a gente fez isso. Por que que o coração está apertado? A gente fez alguma coisa errada? Pensei alguma coisa? Está devendo alguma coisa? Está uma coisa errada? Tem alguma pendência? Ah, foi aquele negócio que eu pensei, eu vi uma coisa e tal. Então eu entendi que fui eu. Entendi. Quando eu acho o que foi, eu quebro o ciclo, porque na verdade aquilo ficou preso em loop, era o assunto que ficou preso no sistema límbico, que causa, quando entra no sistema e fica preso, ela começa a diminuir a inteligência numa determinada área e você começa a ficar incomodado sem saber o que é avisando que aquilo não está certo, e a gente não aprendeu a olhar ainda isso. Então por isso que a gente tem que estar sempre olhando, porque às vezes você não vai encontrar a origem aí, que é o problema. Qual é a origem disso? É patológico, eu estou com alguma coisa, tem alguma coisa errada no meu corpo, sei lá, ou tem alguma coisa espiritual ao redor, alguma coisa acontecendo, é o ambiente, aí você começa a fazer essa leitura, para você retirar, e quando você faz isso, você começa a ficar mais inteligente. Tem vários outros pontos, o cérebro e a inteligência emocional também, ele fala que o Daniel Goleman, que a autoconsciência é a capacidade de monitorar nossas próprias emoções e reconhecer como elas afetam nossos pensamentos e comportamentos.
O córtex pré-frontal é o centro dessa habilidade. Quanto mais a gente pratica a autoconsciência, o contato com as emoções negativas, não corra delas. Não finja, não vá beber quando está mal. Pensa antes, por que está mal? Tenta encontrar a origem, trabalhar, movimentar. Eu sei que eu estou mal por causa disso, e não sei como eu vou... Pelo menos eu sei. Sei lá, minha mãe morre, desencarna, eu vou ficar mal um tempo. Não é tão simples. Então eu sei que o meu estado de retorno vai demorar um pouco para me adaptar àquilo. Eu vou em busca de ajuda, para que eu não passe um tempo em estado de prisão dentro desse sistema límbico, ele vai lhe prender ali, velho. Porque eu já sei qual é a intenção, eu já sei o lugar, eu já sei qual é, eu sei que eu não vou ter força para passar por isso por 6 meses em paz. Ele vai me deixar preso ali, e eu vou ficar o tempo inteiro em sofrimento. Talvez seja formas inteligentes de a gente poder trabalhar com o que e quem nós somos. Nós somos assim, velho. A sua estrutura normal é assim. Se você quiser entender inteligência emocional, é dessa forma, e não... Aí você tem pensamentos. Meditação vai trabalhar em que área? A área do pensamento. Quando você respira, quando você vai a fundo, você começa a permitir com que o sistema límbico se acalme e você, ou, não só, o que está lhe incomodando, porque muita gente não fala disso. Meditar também é o ato de entrando em contato com você, perceber o que lhe incomoda. Tanto que tem muita gente que não consegue parar um pouquinho, porque está em estado constante de pendência no sistema límbico. Está cheio de processo mal resolvido ali, velho. Tudo em loop, ali um por cima do outro. Não olha, a pessoa está cheia de... Como é que medita? Como é que medita sem dinheiro nesse mundo? Como é que medita com o coração apertado? Sei lá, porque um monte de coisa que acontece. Então, quando você tem que fazer um trabalho sobre isso, um trabalho lúcido, então, estar lúcido sobre o que está acontecendo de você é um estado de atenção plena, é um estado de meditação, de trabalhar até que você consegue finalmente parar um pouco. Parece que a ansiedade diminui, você, nossa, finalmente, ou uma vez na vida, pela primeira vez na vida eu consegui isso. Eu peguei alguns livros espirituais também, para ver, é muito difícil porque não tem muita informação dentro da área da espiritualidade, mas tem algumas coisas que correlacionam. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira no meio, né? Pelo espírito André Luiz, o cérebro na condição de sede da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, comanda o corpo denso através do sistema nervoso, convertendo estímulos em ordens de consciência. O centro coronário, em sua função de equilíbrio, recebe primeiramente as vibrações do espírito reencarnado ou desencarnado, transmite para o córtex encefálico, isso aqui foi o Valdo, velho, junto com o Chico, né? Para a devida atuação do cosmo orgânico, conservando a harmonia ou provocando a desarmonia de sentimentos. Também mecanismo da mediunidade de Francisco Xavier e Valdo Vieira. Vê que toda vez que, como ele está junto, Valdo, pela questão da medicina, pela questão da proximidade espiritual, conseguirem usar essa informação junto com o Chico, que incrível, ele fala aqui, a mente, exteriorizando os próprios reflexos, incide sobre o cérebro, que lhe serve de apoio às manifestações do plano físico, determinando os impulsos e as reações segundo o teor dos seus pensamentos. Sob o influxo dessas correntes mentais, a estrutura físico-psicossomática reage de conformidade com a natureza dos estímulos recebidos e a capacidade da consciência de passar por aquilo. Tá. Tem vários outros legais aqui, vários livros legais que falam sobre, que faz esse intermédio. O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, ele fala, aborda a relação entre a mente, o cérebro e as emoções, ainda que não use os termos específicos, como sistema límbico e tal. O livro trata do controle emocional e da observação dele, e retrata as emoções da pessoa encarnada. Tem uma trecho que é assim, as emoções que se originam no espírito influenciam diretamente os centros cerebrais, afetando o comportamento e as reações físicas. O controle dessas emoções passa pela consciência, sai do corpo, passa pelo cérebro. Aí eu não sei dizer se acontece na mesma hora, eu acho que sim, ou se acontece depois que chega no córtex, e chega e vai para a consciência, ou se é tudo junto. Provavelmente é tudo junto. O corpo funcionando junto com o cérebro do corpo astral, tudo funciona ao mesmo tempo, só que o corpo físico processando no nível muito menor do que a capacidade do corpo astral teria se não tivesse o corpo físico. Tanto é verdade que quando você está no astral, o sistema emocional é bem superior. Por exemplo, quem não tem costume de chorar aqui, ou de se emocionar, tem grande alegria, que chama até de euforia astral, euforia extrafísica, fora do corpo você sente isso
e é incontrolável. Você vai sentir muita raiva fora do corpo, se sentir raiva. Então, o estado emocional, o cérebro do corpo astral, tem um sistema límbico bem mais forte. Mas eu creio que esse corpo físico só consiga chegar até aí, tá bom demais, a gente já se lasca muito com isso. Também tem aqui o Inteligência Emocional de Dana Zohar. Muito bom esse livro, tá? Ele fala o quociente espiritual, ele chama de QS, que complementa o QI. Ela fala que essa parte espiritual, tanto que a parte da inteligência emocional, junto com a inteligência e a capacidade de raciocínio, fica perfeita. Ela argumenta que a inteligência espiritual é fundamentada para entender o sentido e propósito da vida. Ela conecta o desenvolvimento da inteligência emocional ao desenvolvimento espiritual. Ela fala que a inteligência é com que podemos inserir nossa vida em um contexto mais amplo e significativo, junto a todos os aprendizados na Terra, proporcionando uma base para o funcionamento eficaz dessa conexão entre físico, astral, QI e QE, que é o quociente espiritual, segundo ela chama. Eu vou abrir para a pergunta, que eu já estou 1h02 aqui.